Vamos iniciar então este painel, convidando nesse momento o senhor Caio Alexandre, moderador. Por favor, já está conosco o senhor Luiz Oliveira e, na sequência, o professor Maurício de Campos. Tá, beleza. Então, bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Caio, eu sou professor, pesquisador ali do Instituto Federal de Rondônia. Atualmente lidero o grupo de pesquisa em soluções tecnológicas. A gente tem uma parceria muito grande no desenvolvimento das instituições aqui para o estado de Rondônia, né? Então, a gente trabalha em conjunto com a Embrapa, trabalha em conjunto com a Fiocruz, trabalhamos em conjunto com a Católica e com a Unir também. Desenvolvendo essas tecnologias, e aí, pensando sempre no trabalho interdisciplinar, é fundamental que a gente entenda a forma que a informática e a computação ela tem se tornado o meio ao qual as empresas têm se tornado o potencial de transformação, né, e o impulsionamento radical para que elas possam, de fato, entender o mundo das startups e o mundo da escalabilidade. Então, esse é o nosso papel bem aqui dentro do estado de Rondônia, desenvolvendo essas tecnologias e desenvolvendo essas parcerias, né? Vou passar a palavra aqui para o Luiz, para ele poder se apresentar um pouquinho da transferência de tecnologia da Embrapa. Bom dia, Caio. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou analista da Embrapa Rondônia na área de transferência de tecnologia. Sou recém-chegado aqui em Porto Velho, eu vim de Jaru, trabalhava com inovação também, lá no Sebrae, e agora estou assumindo essa nova etapa aí da carreira para trabalhar em inovação dentro da Embrapa. Então, a Embrapa já trabalha em inovação há muito tempo, então é um bastião da inovação do agronegócio, e agora a gente está tentando estar mais perto aqui do ambiente de inovação de Rondônia, então está aqui com os parceiros. A Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né, e faz parte da sua missão trazer soluções para a construção de uma agricultura sustentável. Então, temos várias unidades ao longo do Brasil, unidades temáticas, por exemplo, focadas em agricultura digital, então, totalmente em aplicativos, em soluções digitais para o agronegócio, mas também aqui em Rondônia. A Embrapa Rondônia é uma unidade ecorregional, então, o objetivo dela é oferecer soluções para as demandas do agronegócio aqui de Rondônia. Tá ok, Luiz. Obrigado. Bem, acredito que a gente pode começar pelo delineando assim, a seguinte pergunta, né? Como que a Embrapa Rondônia, principalmente ali dentro da estrutura Porto Velho, Ouro Preto, que tem, né, Vilhena, como que ela vem transformando cada região dentro do desenvolvimento da pesquisa que eles vêm trazendo no dia a dia? Perfeito, Caio. A gente tem várias linhas de pesquisa, todas elas focadas nas demandas do agronegócio aqui de Rondônia. Então, a gente tem trabalho com castanha, trabalha com cacau, trabalho com café. Então, por exemplo, o Café Robustas Amazônicos é uma marca, né, registrada por um pesquisador nosso da Embrapa. E, então, a gente tem um trabalho fortíssimo ali em divulgar essa marca e ampliar o Robustas Amazônicos, que é o café mais produtivo do Brasil. Então, dá mais sacas por hectare e o gap hoje, o gargalo dele é justamente o comercial. A partir do momento que a gente tem um mercado internacional que se interesse pelo Robustas, que é bem diferente do Arábica, né? A gente vai ter um potencial muito grande aí. Então, a Embrapa Rondônia tem 50 anos aqui já no estado, desenvolvendo pesquisas para o agronegócio. A gente tem também, a nossa tecnologia mais recente é o Promove, ela está em fase de desenvolvimento e buscando parcerias. Acho que o Promove eu já ouvi falar, eu acho que é do professor Luiz Pfeiffer. Exatamente, então a gente está no momento de buscar parceria para a finalização da tecnologia, justamente para... Ele é um indutor, né, de fertilização ali do processo de inseminação artificial, então faz parte do processo de melhoria genética, é um indutor one shot, né, que a gente fala que a gente não precisa fazer 2 aplicações na vaca ali para preparar ela, né? Com uma aplicação só, a gente já consegue colocar todos os ciclos juntos para poder inseminá-la, né? Então, é uma tecnologia que está aumentando em 8% aí a quantidade de prenhez das vacas. Então, a gente está trabalhando no agronegócio em diversas frentes aí há 50 anos. Não, muito legal. O Promove, eu venho acompanhando a evolução, né, junto com o professor Luiz Pfeiffer.
A gente trabalha muito junto, a gente desenvolveu o aplicativo Mais Leite junto. E uma das coisas que eu te perguntar também é, por exemplo, como que a Embrapa ela vem buscando fazer essa transferência de tecnologia, né? Veja, quando a gente está dentro do ambiente de startup e empresa tradicional, essa questão da transferência de tecnologia ela é sempre muito delicada. A Embrapa ela busca fazer a transferência. Como que ela faz essa negociação, principalmente com a questão de royalties? Você sabe dizer para a gente? Por cima, tá? Então, a Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária, então o nosso o objeto é pesquisa. Para transferência, por isso que a gente precisa do ambiente de inovação, a gente precisa de parceiros, a gente precisa da assistência técnica, da extensão rural, para que as nossas tecnologias consigam chegar no produtor rural, de fato. Então, a inclusão socioprodutiva é um tema essencial para a gente, assim, porque a diferença de adesão à tecnologia do Estado, do que a gente já tem de primor tecnológico, de práticas de agropecuárias, é gigantesco. Então, o foco, justamente, a transferência de tecnologia é tão importante por conta disso. Assim. A gente já tem técnicas que podem aumentar muito a competitividade do agronegócio, mas elas não chegam na ponta. Então, a transferência vai dar a partir daí. Por exemplo, no caso de uma tecnologia como o Promove, vai ter uma negociação dependendo se houver uma coparticipação na produção, se for só comercialização. Então, tudo isso vai dar negociação com a empresa. Então, a gente transfere para a empresa vai vender e a Embrapa consegue ganhar royalties em cima daquilo ali. Então, se for uma coparticipação na produção, ela já consegue negociar um royalty um pouco maior para a empresa ou para a Embrapa. Eu queria trazer um pouquinho de um conteúdo aqui que eu preparei, que é um tema que a Embrapa vê como importante para os negócios, importante para as deep techs. E a gente vê como uma plataforma importante em Rondônia, muito importante isso também, que é a questão dos insumos, né? Então, a gente tem uma agropecuária fortíssima aqui em Rondônia, e a gente tem algo que o professor também falou, que são dois lados muito fortes aqui. A gente tem a agropecuária muito forte, a gente tem muitos recursos naturais. A gente tem muitas reservas biológicas, então a gente tem a biodiversidade da Amazônia com o agronegócio. Esses dois lados que parecem conflitantes podem trazer o resultado que a gente precisa para a agropecuária. A Embrapa vê como um forte canal de promoção do empreendedorismo e das deep techs, que eu acho interessante, os bioinsumos. Então, a gente está no cenário de produção agrícola gigantesca, de mudanças climáticas, onde cada vez mais a gente precisa de mais insumos, e, a partir disso, vê a necessidade de utilização de insumos biológicos para substituí-lo. Um agrotóxico que pode fazer mal, ou pode degradar o solo de alguma forma, né? Então, utilizar um insumo biológico para substituir aquilo é uma plataforma que a gente vê como possibilidade e também que deu origem à Embrapa. Então, assim, uma das primeiras pesquisas da Embrapa, lá da Johanna Domenheimer, foi a fixação biológica de nitrogênio, né? É uma bactéria, basicamente, que, atrelada à raiz da soja ali, ela fixa o nitrogênio da atmosfera e deixa ele disponível para a planta. Isso transformou a soja brasileira na soja mais competitiva do Brasil, porque a gente não precisa suplementar nitrogênio. A bactéria faz isso sozinha ali a partir do momento que a gente suplementou. Então, o objetivo de trabalhar bioinsumos é justamente isso. Eu queria trazer uns números aqui, eu vou olhar a colinha, para a gente ver o quanto que esse mercado é importante, é pujante, a gente pode trabalhar nele. Tá? No mundo, hoje, a gente movimenta de 15 bilhões por ano de dólares em bioinsumos. E com uma taxa de projeção de 15% a 14%. Pense no mercado que cresce 15% ao ano. Então, isso que é fantástico para a gente pensar em deep techs, que são professores na universidade, que fazem pesquisa de base, que observam a natureza, observam as interações entre planta, entre fungos e bactérias. Tudo isso pode virar um insumo biológico, um insumo de vendas para a gente depois. E o Brasil hoje está na vanguarda dos bioinsumos a partir do momento que a gente consome 50% dos bioinsumos do mundo. Então, o Brasil produz
a cada 4 produtos agropecuários, um é brasileiro, no mundo. Então, o Brasil é essa força da agropecuária e consumimos 50% dos bioinsumos do mundo. O crescimento no Brasil, por ano, nos últimos 4 anos, foi 21% da adesão de insumos biológicos para a agropecuária. 55% deles estão na soja, 27% no milho, 12% na cana, então são as culturas maiores, e 6% já estão no algodão, café e hortifruti. Temos desafios muito grandes ainda. Hoje a gente ainda não tem um herbicida natural, então alguém que desenvolver isso vai conseguir um produto com muita adesão. A gente não tem uma solução biológica ainda para a ferrugem da soja, para a ferrugem do cafeeiro. Então, a gente tem muita oportunidade a partir da observação da biodiversidade. Então, às vezes, dentro da UNIR, dentro do IFRO, já tem uma pesquisa aplicada lá, um artigo que está engavetado, mas agora, com o ecossistema de inovação mais forte, a gente pode, talvez, olhar para isso com um carinho maior, sabe? Sim. Então, o que é sempre importante a gente pensar, quando a gente pensa nas Deep Techs, no processo todo de spin-off, entre outras situações, é como que ela vai chegar para ser produzida e escalada para o produtor final, né? Então, ele tem que chegar bem ali para o consumidor, ele tem que ter algum meio de se chegar bem ali. Como que vocês observam isso? Como que vocês têm feito, tanto na Embrapa quanto na Universidade do Vale, na Univale, né? E lá na Univale, para fazer de fato que aquele produto chegue no mercado, né? Seja através de uma startup, seja através de uma spin-off ou de uma empresa tradicional. Como que está se dando esse processo todo de negociação? Como que vocês chegam na empresa? Como que a empresa conhece aquilo que vocês estão fazendo? São movimentos bem distintos, assim. A empresa, a Univale, 61 anos, eu estou 1 ano e meio, e só agora a gente fechou os primeiros convênios com a VEG. A ânsia é tão grande que a gente fechou um projeto em julho do ano passado e chegou em janeiro desse ano com 10 P&Ds com eles. Para te ver o tamanho da fome de projetos e de bons desenvolvimentos. Então, assim, falei isso e vou reforçar. Precisa abrir o canal de comunicação. A gente, quando fala em indústria, tem que entender as dores. Ponto. Se a universidade se moldar, num primeiro momento, a ir atrás das dores para resolver as dores, essa comunicação ela vai ter uma fluidez infinita, porque é lá que tem os problemas, é lá que eles sentem. A Embrapa já está muito mais próxima do setor produtivo do que a universidade. Então, fica mais fácil para a Embrapa conseguir diagnosticar isso, né? Mas a universidade ela tem um afastamento maior do setor produtivo. Então, essa aproximação é o que eu tenho defendido. A segunda questão é as pesquisas internas. Tem muitas boas ideias dentro da universidade. Eu acredito muito na spin-off, que inclusive o projeto que eu mostrei ali é uma spin-off. Então, ela surgiu a partir de uma pesquisa, de uma necessidade, e virou uma spin-off. Isso também eu acho importante. Assim. A startup, ela popularizou, porque essa moçada tem muitas ideias geniais, principalmente na área de software, e aí tu cria muitos unicórnios, né? E aí essas empresas ganham muito dinheiro e tal. Dentro do que tu colocaste, né, eu vejo um potencial gigante aqui de pesquisa. Nessa parte de herbicidas, por exemplo, né, eu já trago tudo para a tecnologia, porque é a minha praia, sensores e tal, né? Mas para além de sensores e redes de comunicação hoje como LoRa e tal, que permitiria alta capacidade de comunicação em meio rural, o Brasil não tem desenvolvido, e eu já vi isso nos Estados Unidos, a questão de eletropolarização dos biofertilizantes e dos fertilizantes. O pessoal carrega com elétrons o fertilizante, e como a planta está aterrada, literalmente, ela atrai. Com isso, eu vi alguns estudos, né, e ainda li muito pouco ainda, acho que dá para evoluir muito nisso, mas os caras reduzem para 10% a quantidade de fertilizante injetado na planta, do ponto de vista de saúde. Por quê? Porque tu coloca mais fertilizante, pelo que eu entendi, eu sou leigo no assunto, para que a camada de baixo da folha também seja, de alguma forma, favorecida com isso. Então, tu tem que, literalmente, pulverizar muito o fertilizante. Com a eletropolarização do fertilizante, tu joga muito menos e ele é atraído pela parte de baixo da folha, e aí tu usa muito menos. Então,
já estou aqui divagando, né? Mas voltando à tua pergunta, eu acho isso. Eu acho que a universidade precisa bater na porta da indústria, do setor produtivo, para se aproximar. É lá que estão as dores. Isso. Bacana. Então, uma das dores ali que a gente tem, isso da forma que o Brasil ele é industrializado, né? O Brasil ele sempre busca consumir tecnologia de outros locais. Então, ele não, a indústria brasileira não incentiva a academia brasileira, basicamente isso, né? Diferente dos Estados Unidos, da Alemanha, onde a indústria ela não espera a universidade ir, ela vai atrás da universidade. Hoje, a indústria ela tem meio um receio da academia brasileira. Tanto é que o conceito de Open Innovation dentro do Brasil ainda não está muito bem definido, né? As empresas elas não têm toda hora a definição e a confiança de abrir os problemas dela de maneira tão clara para que a academia possa trabalhar, porque ela tem medo do concorrente. Então, é nesse sentido, até, que eu estava perguntando, com relação àquilo que vocês produzem, como que vocês fazem chegar até o mercado final. Por exemplo, a Embrapa, né, a gente tem proximidade, né? Então fica fácil da gente definir algumas estratégias. Se é software, a Embrapa ela consegue disponibilizar o software via Play Store ou outras estratégias de comercialização, desde que o software não seja cobrado, né? Então, se a tecnologia é uma tecnologia que vai ser uma tecnologia social, ela consegue ser disponibilizada de maneira gratuita, tem uma estratégia de comercialização. Se a tecnologia ela precisa ser produzida, ela precisa chegar através de uma empresa, né? Porque a gente não produz enquanto instituição pública, né? Então a gente vai ter que transferir. É mais essas questões de como que se dá a conversa com as empresas, faz uma vitrine tecnológica, vai atrás, bate ou espera a empresa chegar. Como que é essas estratégias de busca, né? Uma busca ativa, uma busca passiva, como tem se dado isso, né? Na Embrapa é uma busca ativa, assim, nós temos iniciativas de inovação aberta, como o Agnet, por exemplo, que é um Farm Lab, então é uma área lá no interior de São Paulo, onde as empresas podem ser incubadas ali, testadas. Então ela pode concorrer lá, participar do Farm Lab e plantar e fazer seu teste junto com a Embrapa, testar drone, tecnologia. Então é um ambiente de inovação aberta mesmo, quase uma incubadora. Mas a gente também tem as nossas tecnologias disponíveis para parcerias. Então, no site da Embrapa, bem fácil, aí é só clicar em inovação lá em cima, tem toda a lista de tecnologia que a gente está disponibilizando para procurar parceiros. Então, desde softwares, né, e aí vai estar lá qualquer TRL, geralmente é 7, 8, e que precisa de uma atualização, precisa de chegar em mais dispositivos, então a gente deixa tudo disponível lá no site da Embrapa, coloca quais os requisitos que a empresa tem que ter para participar junto, e a empresa pode mandar uma proposta de coparticipação, de co-desenvolvimento dessa tecnologia. Claro, e nosso objetivo é que chegue no usuário final. Eu acho que uma questão bem importante, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado, é que a gente tem uma questão cultural no Brasil. E a questão cultural, acadêmica do Brasil, e aí não é culpa dos pesquisadores, eu não vou julgar as pessoas que me antecederam, né? A cobrança, a moeda brasileira é paper, ponto. Então a academia é cobrada fortemente por paper. Quando tu produz o paper, eu acabei de contratar para trabalhar comigo um dos maiores pesquisadores do mundo, que é o professor Ivo Barbi, de Florianópolis, na área de eletrônica de potência. E aí eu descobri que o conversor de CCCC, que é indispensável nos sistemas fotovoltaicos, ar-condicionados e tudo que a gente usa hoje, do mundo inteiro, a Huawei, a própria VEG, todos usam o conversor que ele desenvolveu. Ele não ganha um centavo. Por quê? Porque ele publicou num paper, todo mundo leu o paper e montou. Ponto. Esse é o Brasil. Se tu olhar por essa ótica, tu começa a entender o porquê desse movimento que a indústria tem medo de chegar na academia também. Porque essa necessidade levou muitas vezes ao cara publicar antes de patentear. E aí ficou público. E aí a empresa tem esse primeiro receio.
Esse é o primeiro problema. O segundo é o que eu falei. A gente está muito acostumado a querer fazer tecnologia de borda. E a indústria não precisa de tecnologia de borda. O que a indústria precisa é uma coisa bem pé no chão. É uma coisa bem nível chão de fábrica. Às vezes é um upgrade do 1.0 para o 1.1, não é nem para o 2.0, entende? E aí, chega lá na academia, o pesquisador diz, não, porque vão fazer mais isso, porque vão fazer... E o custo vai nas alturas, porque tecnologia, o custo está diretamente agregado nesse ponto. Então, para mim, a gente precisa primeiro mudar o paradigma do processo. A gente precisa mudar o mindset. E aí eu estou falando dos dois lados, tanto a academia quanto a indústria, e entenderem as dores dos dois lados, e entenderem como esse mecanismo funciona, para que daí a indústria se sinta novamente segura a buscar. O terceiro problema, e é gravíssimo, é que a gente se acostumou a fazer o que os chineses fizeram por muito tempo, então não vou nem julgar, mas é buscar tecnologia grátis fora. Tem muita coisa, engenharia reversa, coisa assim, que daí tu se vale do jeitinho, né, para não gastar dinheiro em desenvolvimento. Então tu copia e faz. Isso também acontece muito no Brasil, a gente tem que tomar alguns cuidados com isso. Mas eu vejo que nos últimos anos, e a minha história mostra isso, a indústria mudou o pensamento. E a gente tem muito fundo setorial, né? Lei da informática, lei do bem, fundo setorial da ANEEL, a gente tem muita coisa. É importante que as instituições de ensino, as empresas de pesquisa, as universidades, façam com que a indústria entenda como eles podem se beneficiar. Eu acho que o poder público já criou as ferramentas. Falta é a conversa, o diálogo, para que todo mundo possa se beneficiar e talvez ser um pouquinho mais célere também esses processos, principalmente de prestação de contas e coisas assim. Beleza? Então, todos os incentivos fiscais que o governo ele elabora é muito interessante para a gente pensar enquanto desenvolvimento do país. O grande problema é que a gente tem vários países dentro do nosso país, né? Então, acho que foi a sua primeira vez aqui em Rondônia. O Luiz é daqui do interior, então a gente já conhece como que se dá, né? Rondônia é um estado muito grande e dentro de Rondônia mesmo a gente tem vários locais diferentes. Quando eu era pequeno, cresci no interior do estado, lá perto de Jaru, né, lá em Presidente Médici, e era dito que soja não plantava fora do sul do estado. Soja era até no máximo pimenta bueno, cacoal estourando. Café era em cacoal, até no máximo Ouro Preto, e dali para cima não plantava mais nada. Hoje, quando a gente vai para o interior, está tudo plantação. Então a tecnologia ela evoluiu e o estado ele vem se transformando. Só que as culturas, socialmente falando, elas são mais demoradas para serem transformadas. A indústria também, ela é muito reticente. Por exemplo, por que eu vou investir em Rondônia se eu posso investir numa universidade para desenvolver a tecnologia que está no sul-sudeste? Então, isso tudo é muito complicado também, porque isso é muito denso da gente falar. Principalmente quando a gente vai pensar no desenvolvimento de tecnologias, e aí a gente fala tanto de biotecnologia, tecnologias no geral, né, que levam-se muito tempo para se maturar. Veja, tudo que a gente vai fazer para o tratamento, para o desenvolvimento de um novo cultivar, leva-se muito tempo. No mínimo 2, 3 anos aí. No mínimo, brincando, 2, 3 anos. A própria tecnologia para prenhez de vaca, você vai testar, leva-se pelo menos mais 1, 2, 3 anos. Né? Porque a vaca vai emprenhar, vai levar 9 meses para parir e tu vai ter que esperar bem ali, né? a próxima geração. Entendeu? Então, a pergunta que eu deixo para vocês agora, e aí até em ritmo de quase finalização, é da gente pensar assim, enquanto Deep Tech, essas tecnologias que demoram a ser produzidas, que a gente precisa de uma confiança maior para que a gente possa colocá-la no mercado,
como que as indústrias e o mercado ele pode ganhar confiança para que Rondônia seja um player, de fato, como produtor. Né? E aí, como que a gente coloca Rondônia nesse mapa? De novo, vocês têm um problema, e é claro, para mim tudo isso que tu colocou é claro, apesar de eu não conhecer a Rondônia, eu convivi muito no Nordeste brasileiro, e o interior também tem características muito próprias. Eu concordo plenamente, são países diferentes dentro do mesmo país. Para te ter uma ideia, eu saí do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, parece que eu mudei de país. Então, imagina vir para Rondônia, né? Ponto. Dito isso, eu acho que tem questões que são mais simples e tem questões que são mais complexas. Hoje, por exemplo, existe um incentivo federal dos 30% Norte e Nordeste. O que acontece? O que eu ouço da indústria? A gente não tem parceiros suficientes no Norte e Nordeste para investir e perde esse dinheiro. Eu já ouvi isso dentro da indústria. A gente sabe que vocês estão aqui à disposição, mas, de novo, para mim, eu acho que não se estabelece um canal aberto de comunicação. O que eu acho que é nosso papel lá no Sul, por conta de tudo que a gente já desenvolveu lá? Apoiar o desenvolvimento de vocês. É nosso papel enquanto cidadão, eu não estou fazendo nenhuma hipocrisia aqui, nada disso. Então, por exemplo, a gente tem conversado aqui com o pessoal da Rondônia, muito fortemente. Ontem eu passei o dia fazendo reuniões sobre a possibilidade de projetos para serem tocados aqui. E aí, o que eu falei aqui, vamos trabalhar com um projeto pequeno, vamos começar a mostrar serviço, que é o que eu realmente acredito, foi como eu comecei na vida, para que sejam reconhecidos. Não adianta eu simplesmente transferir dinheiro da Rondônia para Santa Catarina. Eu tenho projeto lá, eu não preciso, entendeu? Eu preciso que as universidades, o Instituto Federal, todo mundo aqui, comece a andar com as próprias pernas e que seja visto e lembrado. Pá, lá tem uma fundação, lá tem uma instituição que consegue me dar resposta na velocidade que eu preciso, porque, convenhamos, gente, hoje reunião tu faz por Meet, hoje 7, 8 horas tu tá aqui, se precisar numa emergência, tudo se resolve. Então, assim, pós-pandemia, o mundo é outro. O mundo é outro. Talvez a inércia ainda não mostrou isso para vocês e para a gente, mas é muito tranquilo hoje para se trabalhar em rede. E aí que eu dizia, laboratórios multiusuários, nós temos que parar com a cultura ao laboratório do Maurício. Isso não é aqui, em todo o Brasil sempre foi assim. O cara tinha a chave do laboratório, entrava uma vez por semana lá, e aquele laboratório, eu tenho um computador lá no Sul que eu mostrei ali, inclusive, R$500 mil. Cara, se só eu for usar, daqui 10 anos é caco, dá para jogar no lixo, ninguém mais quer esse computador, não vale nada. Então, assim, qual é o importante disso? Desse computador ser usado 24/7, certo? E ele pode ser acessado remoto, então o pessoal aqui da Católica pode acessar lá diretamente. Ele não precisa ir lá usar. Hoje, toda a tecnologia é passível disso. Sensoramento, monitoramento, tudo pode ser feito à distância. Então, assim, não acho que seja fácil, não estou vendendo a ideia de fácil, bem pelo contrário. Acho que é uma tarefa hercúlea, acho que tem muito para se mudar, e de novo é mindset, mas ela precisa ser mudada dos dois lados. Ela precisa ser mudada do lado da academia também. Eu acho que nós temos que entender que nós, enquanto acadêmicos, temos falhas também. Enquanto pesquisadores, temos falhas. A gente precisa botar os pés no chão e trabalhar nos dois níveis. Vamos trabalhar no Deep Tech, vamos trabalhar naquela tecnologia que vai levar anos para fazer, mas vamos ajudar eles a resolver o problema que eles precisam para amanhã, entendeu? Vamos gerar confiança, vamos gerar uma relação de sinergia, de proximidade. Eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, a universidade não quer fazer. Porque isso é muito simples, não vai me dar um grande status de pesquisador, não tem. É aquela história do amigo que desce no carro para empurrar o carro do outro que ficou sem gasolina, entendeu? Tu não vai ganhar nada com isso, tu está fazendo pelo bem do outro. Então, às vezes, eu acho que falta esse espírito nesse ecossistema, vamos dizer assim, mais alto nível. A Embrapa tem uma das linhas dela, assim, o aumento do valor de venda do produto final, né? Agregação de valor, né? Então, acho que uma forma que a gente pode fazer dentro desse ambiente de agronegócio pujante é pensar na agroindústria, é desenvolver iniciativas, políticas públicas que façam o produtor simplesmente agregar mais valor naquilo que ele vende, né? Então, em vez de vender o queijo, ele vende em vez de vender o leite, só o leite, ele vende o queijo, né?
Então, a gente já teve muito avanço em questão de sanitária, então a gente já tem soluções de fiscalização mais simples para a agroindústria. E a gente acredita que o poder de colocar o dinheiro na mão do produtor rural e de ter um início de industrialização assim, da agropecuária é a agroindústria. Então, iniciar essa cultura de fortalecimento de associações, igual a gente está tendo agora, fortalecimento de cooperativas, que a gente evita por enquanto, mas a gente quer, pelo que eu entendi, o setor produtivo pensa na associação, mas sempre para no futuro trazer uma cooperativa mais madura para conseguir unir vários produtores e ter uma indústria um pouco maior e que consiga alcançar mais mercado. Assim. Então, do ponto de vista agropecuário, acho que é fazer isso que o professor Maurício falou também, de pequenas soluções. Acho que a solução já está aí, mas agregar o que funciona agora. O produto a gente já tem, né? Mas, aumentar a capacidade de juntar as pessoas, igual a gente está fazendo aqui, e agregar valor, né, nessa venda desse produto aí. Muito bom, muito bom. São dois caminhos que têm que ser colocados, né, principalmente quando a gente pensa na entrega do produto final. A conversa com uma indústria não é tão simples, né, nunca vai ser, até porque, às vezes, a rotatividade é muito alta. Você conversa com a pessoa um dia, 2, 3 meses depois é outra pessoa que está bem ali e a conversa volta novamente. Da mesma forma acontece com as agroindústrias e com as associações, né? Então, estabelecer esse canal de comunicação ele é fundamental para que a gente consiga, de fato, fazer essa transferência de tecnologia e colocar esse produto no mercado, né? Então, isso é um calcanhar de Aquiles muito forte para toda o ecossistema de pesquisa brasileiro, né? Não é nem só uma coisa, né? Me permite só um comentário, vou falar da minha área, que eu não vou tentar adaptar com nas outras, né? Mas um dado que eu não sabia, foi descobrir lá em Santa Catarina, agora nessa minha nova jornada, né? A WEG é uma das maiores do Brasil, são 54 mil funcionários, eles, a meia-vida de toda a linha de produtos deles, que é gigantesca, que vai desde transformador gigante até interruptor da casa, né, câmera e tal, a meia-vida de produto deles é 5 anos. 5 anos. Isso mostra para a gente por que é o desespero deles quando eles batem na porta da universidade e querem a solução. Tu quer fazer um projeto? Não, esse projeto tem que ter 36 meses. Não, 12, ele olha para mim. 12 é o máximo. E aí tu entende, porque se a meia-vida é 5 anos, ele precisa estar inovando, respirando inovação, entendeu? E aí, de novo, só para contribuir, né? Não, perfeito. Obrigado, professor Maurício. Obrigado, Luiz. A gente vai encerrando nosso painel bem aqui. Acredito que todo mundo entendeu que a mensagem principal... Muito obrigado, mas aí eu vou ter que discordar um pouquinho. Desculpa, Wilton, pelo tempo. E professor Maurício e Luiz. Como é que é seu nome? Desculpa. Luiz. Seu Luiz, desculpa discordar de você, mas assim, o dinheiro não volta porque falta projeto. Projeto não se falta. O que a gente tem, na verdade, é a indústria que não tem a confiança de colocar o aporte do dinheiro. Porque... Por que a gente tem que sempre confrontar essa fala, principalmente quando a gente fala de SUFRAMA, Maurício, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus? Existe um incentivo para as indústrias colocarem o dinheiro bem aqui. E aí, é importante a gente desmistificar isso. Não se falta projeto, se falta interesse da indústria em aportar recurso em outros estados fora de Manaus. E isso é real, porque, assim... O que acontece? Muitas vezes eles deixam de investir porque eles não estão próximos. Então, projeto existe, o que falta muitas vezes o interesse das indústrias da Zona Franca de Manaus colocarem dinheiro fora da Zona Franca de Manaus, fora da zona urbana de Manaus, bem ali, né? A zona industrial de Manaus. Então, isso é um enfrentamento que a gente tem que fazer, e muito do que o professor Maurício falou bem aqui, que é um canal de comunicação mais claro junto com a indústria. É necessário ser feito, só que a indústria também tem que ter a coragem
de colocar o recurso num lugar um pouquinho mais distante de onde ela está. E isso eu digo porque eu já fiz, nos últimos 2 anos, em torno de 15 conversas com indústrias e todas falaram quase a mesma coisa. A gente gostou de você, muito legal, tudo isso que vocês estão fazendo, só que está em Porto Velho, vocês não estão em Manaus. É muito longe para a gente. Então, sim. Sim. Eu sei, eu estava lá também. Então, o que acontece? É importante a gente desmistificar isso. O projeto existe. O que falta mesmo é essa coragem da indústria, essa transformação cultural deles aportarem o recurso, né? Mas aí eu agradeço demais, Luiz, Maurício. Acredito que todo mundo entendeu essa mensagem principal, que é a mudança de mentalidade para que se entregue a tecnologia. Para que se entregue uma tecnologia madura, a gente precisa começar entregando pequenas tecnologias para entrar logo no mercado e gerar essa confiança para que a gente transforme a cultura passo a passo e que daqui 3, 4, 5 anos Rondônia seja um grande player reconhecido, né? Obrigado, pessoal. Agradeço demais esse bate-papo.